Jessica Dishan, ela era uma adolescente que foi para a escola e nunca mais voltou, e esse caso tem uma reviravolta muito interessante. Antes de começar o caso de hoje, muito prazer, meu nome é Mayara Failassi. Sejam bem-vindos ao canal Estante de Crimes, onde falamos sobre casos criminais reais, teorias, histórias macabras. Então, se você é novo por aqui, já sabe, já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Jessica Dishan nasceu no dia 2 de maio de 1982. Ela morava na pequena cidade do sul de Kentucky, uma cidade agrícola a 20 milhas de Louisville. A Jessica morava com seus pais, Edna e Michael, e os seus dois irmãos mais novos. Jessica foi descrita como uma garota muito responsável, que queria ir para a faculdade para se tornar uma contadora. Ela era muito próxima da sua família. No dia 10 de setembro de 1999, mais ou menos meio-dia, a mãe da Jessica chegou do trabalho e ficou muito surpresa quando viu o carro da Jessica na garagem. Geralmente ela saía cedo para ir para o colégio e ela ia de carro. Preocupada, ela entrou dentro da casa, procurou pela filha e nenhum sinal da Jessica lá dentro. Ela então decidiu ir até o carro da Jessica para ver se estava aberto, se estava tudo bem. E ela ficou mais preocupada ainda quando ela viu que a mochila da escola da Jessica estava dentro do carro, junto com a sua carteira e com as suas chaves. A mãe dela ligou na escola e descobriu que naquele dia ela não foi para aula. Ela ligou para o pai da Jessica e imediatamente eles foram para a delegacia. Mas como fazia apenas algumas horas que ela estava à procura da Jessica, a polícia não quis fazer um reporte. A polícia disse que a família teria que voltar depois de 24 horas para que eles pudessem acionar o desaparecimento da Jessica. Os pais da Jessica voltaram para casa e foi uma noite muito apreensiva, porque foram as piores 24 horas da vida deles. Não tinha nenhum sinal da Jessica, não tinha nenhum sinal da garota, não tinha nenhum sinal de nada. Eles foram então para a delegacia e foi aí que finalmente eles conseguiram reportar o desaparecimento da Jessica e a polícia iniciou uma investigação. No começo, a polícia acreditava que a Jessica poderia ter fugido por ser uma adolescente de 16 anos, mas os pais dela descartou essa hipótese porque ela era muito apegada aos pais. Eles tinham um ótimo relacionamento e não fazia nenhum sentido ela ter fugido de casa. Para tomar um ponto de partida da investigação, a polícia tomou depoimento de todos os vizinhos. Também a polícia fez uma investigação no carro da Jessica. A perícia identificou mais de lutas corporais na porta do motorista. Tudo indicava que a Jessica havia sido sequestrada. Todos na cidade ficaram apreensivos. Os vizinhos começaram a ajudar a família da Jessica a procurar por ela, colocando pôsteres e placas pela cidade de garota desaparecida. E os pais da garota chegaram a oferecer um valor de $18 mil para quem achasse a Jessica ou tivesse alguma informação sobre ela. 17 dias depois que a Jessica desapareceu, um motorista de ônibus ligou para o 911. Ele disse que viu um corpo na ravina quando estava dirigindo na sua rota habitual. A polícia correu para o local. Era o corpo de uma jovem que, de fato, foi encontrado na área arborizada pesada ao longo de Salt River. Esse local fica a 7 milhas da casa de Jessica. O corpo foi encontrado sentado contra uma árvore, as calças foram puxadas até a metade e uma corda com traços de tinta vermelha, prateada e cinza foram encontrados ao redor de suas pernas. A polícia acreditava que o corpo havia sido movido recentemente porque alguém o teria visto dias antes. Eles também acreditavam que a corda havia sido usada para mover o corpo. A 15 metros de distância, a polícia encontrou cabelos e fluidos corporais. Jessica Dishan foi identificada pelo seu anel de classe, colar e uma tatuagem que a adolescente tinha. Quando seu corpo foi trazido para autópsia, seus registros dentários também provaram que era ela. A autópsia revelou que a causa da morte foi por estrangulamento e que também ela havia sido abusada sexualmente. O corpo dela não tinha evidências assim mais concretas em relação ao uso sexual. Eles acreditavam que ela havia sido abusada por conta da forma que eles encontraram as roupas dela e também porque no seu corpo havia sinais de tortura. De acordo com o laudo do médico legista, a Jessica ela morreu apenas 3 dias depois do momento que ela foi sequestrada. Ela ficou 3 dias sendo torturada pelo seu sequestrador. O próximo passo da investigação
foi investigar a área onde encontraram o corpo da Jéssica, e para isso a polícia decidiu tomar depoimento de todos que moravam ao redor e retomar o depoimento dos vizinhos também. Foi quando a polícia achou um homem que se chamava David Brooks. Ele era um homem de 40 anos que morava sozinho do lado da casa da Jéssica. No primeiro depoimento do David para a polícia, ele disse que viu a Jéssica naquele dia indo para a escola a pé. E depois que encontraram o corpo da Jéssica, ele disse para a polícia que viu a Jéssica entrando dentro do seu carro naquela manhã. Com o mandado de busca dentro da casa dele e também do seu carro, a polícia encontrou cordas na parte de trás da sua van branca, que eram semelhantes com as cordas que encontraram no corpo da Jéssica. A polícia também encontrou uma luva que tinha um cheiro muito estranho. Como o depoimento dele não batia, ele foi detido como um suspeito. 16 meses depois que a Jéssica desapareceu, David Brooks estava na espera de um julgamento. Mas em 1999, na década de 90, o teste do polígrafo era de extrema importância. Era a tecnologia da época. Então, aquilo que saía no teste do polígrafo era como se fosse lei para a polícia. David Brooks ele passou 6 vezes no teste do polígrafo, dizendo que ele não tinha cometido aquele crime. Sendo assim, o seu julgamento foi anulado, ele foi solto e o caso foi arquivado. O caso da Jéssica foi arquivado e se esfriou por anos, e ele só veio à tona em 2015. A detetive, que se chamava Lynn, foi a nova investigadora do caso. Ela decidiu reabrir o caso quando recebeu uma ligação de um colega que também era detetive, que se chamava Gary Huffman. Gary era um detetive da polícia de Louisville e ele muitas vezes trabalhava com criminosos condenados e os questionavam se eles já tinham ouvido alguém admitir algum crime. Disse para essa detetive que um criminoso contou para ele que um outro criminoso tinha confessado o crime da Jéssica na prisão. O nome desse criminoso se chamava Stanley Dishon e é o mesmo sobrenome que a Jéssica, e ele era irmão do pai da Jéssica, ou seja, ele era tio da Jéssica. E na época que a Jéssica foi morta, ele morava na casa da Jéssica. E por que o Stanley ele estava preso? Ele estava preso por abusar sexualmente de outras mulheres. Ele disse para um dos amigos dele dentro da prisão que ele tinha um segredo muito grande para contar e que ele não queria ficar sem contar esse segredo para alguém. Esse segredo é que ele molestava a Jéssica na época que ele morava na casa dela. O Stanley, ele era uma pessoa que ele era muito problemático. Ele morava na casa da família, tipo, cada mês ou cada semana ele estava na casa de um familiar. Como ele era irmão do pai da Jéssica, tio da Jéssica, ele estava morando na casa dela. E de acordo com a história que ele contou para esse criminoso, foi que ele estava molestando a Jéssica. E no dia que ela desapareceu, numa manhã, ela disse para ele que não queria mais que ele fizesse nada com ela e que ela iria contar para o pai o que o tio estava fazendo. Com muito medo, ele sequestrou a garota e levou para um celeiro. Ali ele ficou com ela 3 dias, onde ele abusou dela sexualmente e depois ele a estrangulou. Mas ele pegou o seu corpo e levou para um matagal perto da onde eles moravam, porque ele disse que queria que o seu corpo fosse encontrado. O detetive que ouviu essa história, ele acreditava nisso, porque aquele criminoso já tinha contado outras histórias de outros presos para ele antes, que fazia total sentido. E vamos combinar que o contexto da história faz sentido em si, por ele ser um abusador e também por ele ser tio da Jéssica e morar na casa dela na época do crime. A família da Jéssica soube disso, eles não acreditaram. Então a família da Jéssica, junto com a polícia, foi atrás de algum tipo de celeiro ou casa abandonada perto do local onde encontraram o corpo dela. Foi quando de fato realmente tinha um celeiro abandonado perto do matagal, depois de 15 anos. E detalhes, encontraram enterrado dentro desse celeiro um lençol, que de acordo com a mãe da Jéssica, fazia parte do jogo de cama na época que ela foi desaparecida. Quando a polícia entrevistou o Stanley, ele se recusou a confessar. No entanto, a polícia disse que ele parecia nervoso e estava tremendo. A polícia queria condená-lo. Eles descobriram que o Stanley havia abusado de mais meninas, que eram filhos de seus parentes. Ele abusava delas quando morava na casa com as famílias. Essas garotas, que já eram adultas, concordaram em testemunhar contra ele. No julgamento,
Stanley Dishon aceitou um apelo por homicídio culposo e outros crimes sexuais. Ele não estava dizendo que admitiu, mas que havia evidências o suficiente para condená-lo. Em março de 2015, Stanley Dishon ele foi condenado em assassinato em primeiro grau pela morte da Jessica a 20 anos de prisão. No julgamento, seu irmão Michael, que era o pai da Jessica, ele quis questionar o Stanley o porquê que ele tinha feito aquilo, sendo que ele tinha brigado o Stanley na casa dele e ele foi capaz de fazer aquilo contra a própria filha dele mesmo, contra a própria sobrinha, no caso, né? E ele disse que ele não queria fazer aquilo, mas que ele não conseguia controlar os seus instintos. Pra falar a verdade, o Stanley, ele sempre foi um criminoso, ele sempre foi um abusador. E o pai da Jessica, sabendo que ele tinha um histórico complicado, mesmo assim, ele colocou aquele homem dentro da sua casa. E isso gerou esse crime, tirou a vida dessa jovem, que era uma jovem linda, cheia de sonhos e extremamente inteligente. Nesse vídeo a gente pode ver claramente que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa. Porque esse foi o caso da Jessica, foi um caso cruel, triste, mas infelizmente foi a realidade e ela não sobreviveu. E para mim nos comentários o que você achou desse vídeo? Você já conhecia esse caso? Me conta aqui nos comentários para mim saber o que você achou dessa história. E antes de encerrar o vídeo, eu queria agradecer o Estúdios Voz por ceder o espaço para que esse vídeo pudesse estar acontecendo. Os estúdios ficam aqui na Vila Romana, na Lapa, em São Paulo. Tem uma estrutura bem legal para você gravar os seus vídeos ou então gravar o seu programa de podcast. Eu vou deixar o link no Instagram aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem. E foi esse o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!